Galera, já era. Está surgindo um novo tipo de profissional no Vale do Silício que vai colocar o mercado de trabalho de cabeça para baixo. Esse profissional já é realidade na Palantir, que é a maior e mais bem-sucedida consultoria de IA do mundo. A Palantir já utiliza este profissional como principal eixo do seu modelo de negócio, o que é muito diferente de consultorias como a Accenture e até de consultorias como a McKinsey. É um novo tipo de profissional e um novo modus operandi de trabalhar. E esta tendência é tão forte que a própria OpenAI anunciou recentemente que abriu o seu braço de consultoria, que começa em projetos de 10 milhões de dólares para grandes empresas, onde ela vai prestar consultoria no modelo da Palantir, utilizando este profissional que a gente vai tratar nesse vídeo. A gente vai entender como que funciona esse tipo de profissional, quais as habilidades que ele tem, qual que é a lógica econômica por trás do surgimento deste profissional e como que você tem que se adaptar profissionalmente para aproveitar essa oportunidade que é gigante, porque a demanda vai ser infinita por esse tipo de profissional e também para se proteger profissionalmente, porque este é o profissional que provavelmente pode substituir o seu emprego da forma como ele é hoje. Esta mudança no mercado de trabalho é decorrente do que os economistas chamam de choque de produtividade. Uma nova tecnologia, no nosso caso a IA generativa, chegou e deu um choque de produtividade em muitas profissões. E esse choque de produtividade está apenas começando. Então vamos pegar no caso de desenvolvedores, né, de software. De repente, chega uma nova tecnologia e é muito mais produtivo fazer software. É possível fazer a mesma quantidade de software com menos desenvolvedores, ou com os mesmos desenvolvedores fazer muito mais software. Então, este choque de produtividade muda a forma como as coisas funcionam. E não é tão simples quanto achar que, olha, isso daqui vai desempregar os desenvolvedores, vai acabar os desenvolvedores. Não é tão simples assim. O que vai mudar é o tipo de profissional que vai ser valorizado. E também a gente tem que lembrar que a IA é um processo que cria muitas oportunidades e oportunidades gigantescas. Então, talvez no líquido não haja um aumento do desemprego. O que vai mudar é que o perfil de profissional demandado vai ser diferente do profissional de hoje. E é isso que a gente vai tratar nesse vídeo. E se você é uma pessoa de negócio e está achando que só vai afetar o pessoal de tecnologia, você está redondamente enganado. E se você é um profissional de tecnologia que acha que não precisa entender de negócio, você está redondamente enganado. Esse novo tipo de profissional é um profissional muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Mas antes de a gente discutir quais são os atributos desejáveis desse novo tipo de profissional, vamos fazer algumas simulações para a gente entender qual que é o impacto econômico e qual é a lógica que está por trás do surgimento deste novo tipo de profissional. Imagine você que a empresa tenha uma equipe que tenha 2 desenvolvedores back-end, você tenha 2 desenvolvedores de front-end, e se você tem aí, então, desenvolvedor de front-end, de back-end, provavelmente você vai precisar de pelo menos um gestor aqui para gerir essas pessoas. Então, e esse gestor ele vai gerir essas 4 pessoas. Aqui são números totalmente fictícios, tá? Então, logicamente, você pode ter um gestor que gere mais de 4 pessoas, enfim. Aqui são números fictícios só para a gente entender a lógica do efeito econômico da IA generativa. Então, você tem aqui um gestor. Esse gestor, basicamente, ele tem 2 funções. Ele tem a função de gerir esses 4 caras, essas 4 pessoas, e também tem a função de coordenar junto com o pessoal de negócio, que tem o pessoal de negócio que ele atende e ele tem que fazer a coordenação. Então, todo mundo sabe que um gestor tem esse papel de meio de campo, não só de coordenar a própria equipe, mas também de fazer o meio de campo de negócio. Aqui eu estou colocando uma estrutura simples. As empresas podem ter estruturas bem mais complexas, né? Pode ter produteiro no meio do caminho, enfim. Eu estou colocando aqui só um exemplo simples para a gente entender.
Então, imagine que essa equipe, cada desenvolvedor, tudo aqui é fictício, ele custe R$ 15.000 por cada desenvolvedor, né? Então dá um total de 30 mil. Custe R$ 15.000 para aqui cada front-end também, dá 30 mil. E você tem um gestor, imagina que o gestor ganhe custe 25k, né? Aqui é o custo total, não é só o quanto ele ganha. E então aqui tem 25k. Então, o custo total dessa equipe, R$ 85.000. Então, esse é o custo total dessa equipe por mês, R$ 85.000. Beleza, esse é o cenário inicial. Imagina que esse é o mundo antes da IA e essa equipe aqui está produzindo, atendendo um determinado escopo por R$ 85.000. Aí vem um choque de produtividade. Imagina um choque de produtividade brutal. Ele não vem da noite para o dia, mas ele pode ocorrer num cenário relativamente curto, por exemplo, 2, 3, 5 anos, seja o que for. Mas aqui é tudo fictício, é só para a gente entender o conceito. Agora imagina um choque de produtividade em que estes desenvolvedores eles fiquem 4 vezes mais produtivos. 4 vezes mais produtivos, ou seja, eles têm uma redução de 80% de custo de desenvolvimento. Eles conseguem fazer, o mesmo desenvolvedor consegue desenvolver 4 vezes mais software. Então, beleza. Então, você podia pensar, puxa, para fazer o mesmo escopo aqui, eu não preciso mais de 4 desenvolvedores. Eu preciso de apenas um desenvolvedor. Bom, isso não é verdade, porque a gente tem um desenvolvedor de back-end e front-end. Então, como a gente tem um desenvolvedor de back-end e front-end e precisa de um gestor para gerir, não vai dar. Mas como que seria esse cenário? Então, vamos fazer o seguinte. O cenário seria, dado esse aumento de produtividade, agora que eles são 4 vezes mais produtivos, a gente podia fazer um cenário em que a gente tivesse um desenvolvedor de front-end, de back-end, desculpe, back-end. Então, agora o custo seria 15k. Você teria um desenvolvedor de front, aí você teria os 15k. E você teria que manter o gestor, porque você precisa de um gestor para gerir. Alguém tem que fazer interface com o negócio e alguém tem que gerir as duas pessoas aqui, os dois desenvolvedores de back-end e front-end. Então, você tem aqui 25k. Então, você mantém essas 3 pessoas e você agora tem um custo de 55 mil reais. Então, o custo caiu de 85 mil para 55 mil reais. É uma queda de custo significativa, obviamente, né? Não é pouca coisa, mas é uma queda bem menor que 80%. Não caiu 80%, caiu bem menos que 80%, como você pode ver aqui. Por quê? Por 2 razões. Primeiro, a primeira razão, por que não caiu 80% o custo? Porque você ainda continua numa estrutura de especialistas. Como você tem especialistas, a produtividade aumentou 4 vezes, esse cara aqui vai ficar ocioso, ele vai trabalhar só 50%. Esse cara também vai ficar ocioso e vai trabalhar 50%. E você precisa de um gestor. Existe ainda um custo de coordenação, que é o gestor. Gestão é isso. Gestão é coordenar. Você tem um custo de coordenação. Então, assim, por mais que a IA dê um choque de produtividade de 80% no desenvolvimento, neste modelo você não cai o custo em 80%, você cai bem menos que 80%. Né? Acontece que vai ter gente que vai conseguir operar num modelo diferente. E aí as coisas mudam. Então vamos para um modelo. Agora, a gente poderia ir para um modelo mais radical. Você é o seguinte, já que o desenvolvimento ficou 4 vezes mais produtivo, tá? Lembre-se que isso aqui é uma simulação, só para deixar claro. 4 vezes mais produtivo, você conseguiria fazer a mesma coisa que essa equipe fazia antes, em termos de software, com um full stack. Um desenvolvedor full stack. E um desenvolvedor full stack, imagina que ele custe 20 mil reais. Né? Então, esse desenvolvedor custa full stack, então agora o custo fica em 20 mil reais. Então, agora a gente tem um modelo, um cenário aqui. Então, a gente tinha esse cenário inicial, que é o cenário base, o cenário 0. Aí tem o cenário 1, em que você simplesmente agora, em vez de ter um desenvolvedor back-end, 2 back-end, 2 front-end, passa a ter um back-end e um front-end. E tem o cenário que você passa a ter um full stack e não tem gestor. Nesse cenário, seu custo cai de 85 mil reais e cai para 20 mil reais. Observe que neste cenário o seu custo desaba. Né? Por quê? Porque agora você tem um desenvolvedor full stack
E a sua produtividade desaba por quê? Porque agora você não tem mais o coordenador, porque essa função foi eliminada, e você ganhou a produtividade de back-end e front-end, e agora você tem um profissional que é o profissional full stack, que mesmo que ele seja mais caro, ele vai possibilitar você economizar quase todo o potencial aqui desse ganho de produtividade. Então, você tem uma mudança de perfil muito significativa. Então, a primeira coisa que eu quero salientar aqui para vocês é o seguinte: este novo profissional é um profissional full stack. E a gente não vai falar que sou full stack só de desenvolvimento. Eu estou usando desenvolvimento porque o termo full stack é super comum em desenvolvimento. Não é só o cara que faz o back-end ou front-end, portanto é full stack. Não. É full stack em outras facetas que a gente vai falar daqui a pouco. Mas nesse caso aqui, esse profissional que desenvolve o front-end e o back-end, ele vale muito mais. E vale muito mais do que antes. Por quê? Porque você não consegue ter uma fração de desenvolvedor back-end e uma de front-end. Então, quando aumenta a produtividade, você tem um choque de produtividade da economia, profissionais multifacetados passam a valer mais. É tão simples quanto isso, porque você não consegue contratar uma fração de especialistas. Então, para uma empresa aproveitar o ganho de produtividade da IA, ela precisa contratar full stacks, porque é o único jeito de aproveitar. Então, você tem que entender essa lógica econômica. E essa lógica econômica não é exclusividade da IA generativa. Aconteceu ao longo da história à medida que houveram outros choques de produtividade. Quando há um choque de produtividade, você diminui a quantidade de especialistas e a pessoa é obrigada a atender, né, a aprender um escopo maior. Ela tem que ficar versada em um universo maior. Então, a vida não fica mais fácil com a IA generativa. Ela fica mais complexa, porque agora você tem que ser um profissional full stack. E aí, as empresas vão estar dispostas a pagar mais pelo profissional full stack, ele vai ser mais caro, mais disputado, mais raro, obviamente, principalmente no começo, mas a demanda vai ocorrer aí. Só que, se você prestar atenção, nesse modelo a gente acabou com o gestor também, né? Então, se você olhar aqui, então nós demitimos o gestor. Se a gente demitir o gestor, este profissional full stack, ele não é só um desenvolvedor full stack. Ele vai ter que gastar tempo na coordenação com o negócio. Então ele não é só um full stack desenvolvedor, ele é um full stack business. E é isso, já quero reforçar com vocês, ou seja, ele tem um escopo técnico maior, porque ele é front-end e back-end, mas ele também tem a função business. E não é qualquer função business, não é só entender o negócio, é uma função de coordenação. Ah, mas aonde ele vai arranjar tempo? Bom, agora é o seguinte, em vez de ter daily, semanal, um monte de ritual, um monte de reunião de alinhamento, ele vai gastar tempo conversando com o pessoal de negócio para entender o business, fazer a coordenação e entregar. Este é o profissional disputado. Por quê? Para a empresa conseguir ganhar esse aumento de produtividade, ela precisa e vai querer e vai estar disposta a pagar pelo profissional full stack. Então, a primeira coisa, estratégia número 1, seja um profissional full stack. Estratégia número 2, seja um profissional full stack business. E esse raciocínio não vale apenas para o profissional de tecnologia, tá? Então, aqui eu estou colocando o profissional de tecnologia que está indo para o negócio, ele está aumentando o escopo de tecnologia, virando front-end e back-end, e virando um coordenador e uma pessoa que entende do negócio. Mas o inverso é verdadeiro. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que trabalha com produto, talvez a sua função esteja ameaçada também. Você tem que virar um desenvolvedor, vibe coding, você vai ter que aprender a desenvolver com IA no code. Então, você também vai ter que virar um profissional full stack, onde você já sabe o negócio, domina os processos de negócio, mas você vai ter que aprender a parte técnica. Então, o pessoal técnico aumentando o escopo de negócio, indo para negócio, e o pessoal de negócio indo para a parte técnica. Então, seja qual profissional você é, técnico ou não, você vai ter que virar a full stack. Se é de negócio, vai ter que aprender o técnico. Se você é técnico, vai ter que aprender negócio. Então, essa é a primeira lição que a gente tem que ver da lógica econômica por trás. Porque isso daqui tem lógica, não tem como. Alguém vai fazer
tem eficiência econômica. Não adianta achar se é bom ou ruim, fazer julgamento, não faz diferença nenhuma. A economia de mercado vai forçar nessa direção, como fez assim nos últimos 200 anos de economia de mercado. Aconteceu na agricultura, aconteceu na indústria e agora vai acontecer em serviços. Mas a gente tem essa parte do aumento da produtividade, só que a IA traz oportunidades muito grandes também. E a oportunidade que a IA traz é que ela vai trazer muita demanda para fazer coisas novas. Se por um lado a IA deixa a gente mais produtivo, por exemplo, para fazer software, por outro lado, a demanda de software vai subir exponencialmente. A gente vai ter uma demanda de software muito maior do que a demanda atual. Por quê? Porque para entregar IA, solução de IA de verdade, precisa de software. Então vamos fazer um exercício que agora a gente não vai considerar só o aumento da produtividade decorrente da IA, mas a gente vai considerar o aumento da demanda também. Considere que agora você tem um aumento de demanda de 4 vezes. Ou seja, tem um aumento de demanda gigantesco. Então, aumentou a produtividade 4 vezes, mas em contrapartida, a demanda de novos softwares e novas soluções aumentou 4 vezes. Obviamente, isso aqui é uma simulação. Então, se aumentou 4 vezes e a produtividade e aumentou 4 vezes a demanda, o que a gente poderia fazer? Bom, se isso ocorreu, a nossa equipe inicial, como ela é 4 vezes mais produtiva e a demanda aumentou 4 vezes, a gente poderia simplesmente manter a equipe atual, né? Se a gente mantiver a equipe atual, né, aqui, então a gente mantém a equipe atual e vai gastar os 85K. Por quê? Porque essa equipe agora é 4 vezes mais produtiva, mas pode entregar 4 vezes mais software, que é igual à demanda, então vamos manter a equipe e manter o custo de 85K e entregar 4 vezes mais, certo? Certo? Então, esse é um cenário possível. Se você combina aumento de produtividade com aumento de demanda, mantém a equipe, só entrega mais e não muda nada. Beleza, é um cenário. No entanto, este não é o cenário mais provável e não é o cenário que está acontecendo no Vale do Silício. Por quê? Porque existe a possibilidade de você fazer algo diferente. Em vez de manter a equipe atual nos 85K de custo, nos 85 mil de custo, você poderia fazer diferente. Você poderia fazer um modelo diferente. Eu vou colocar até em outra cor. Esse modelo seriam com 4 profissionais full stack business. Ou seja, esse profissional ia custar 4, cada um a 20 mil, que são profissionais mais caros, iriam custar 80 mil reais. Observe que este profissional ele ia custar quase a mesma coisa, um pouquinho mais barato, aí depende do qual a premissa que você vai colocar, mas é a mesma coisa, só que seria uma estrutura muito diferente. Nessa estrutura, você teria 4 profissionais full stack, em lugar de ter a estrutura tradicional, que você tem um gestor e mais 4 profissionais especialistas. Qual desses modelos vai ganhar? É este que é o ponto. Porque nesse mundo com muito aumento de demanda, a tentação é fica do jeito que está e simplesmente entrega mais. Agora, e esse modelo do que eu estou chamando aqui, por enquanto, do Full Stack Business, que é a pessoa que entende da parte técnica de business, vira um profissional multifacetado, e você poderia ter 4 profissionais desses. Será que esse modelo é melhor? Porque cada um desses profissionais vai ter que coordenar com os negócios os projetos. Então, lá na equipe tradicional, na equipe que a gente tem aqui, tem pelo menos esse papel, né? O gestor. O gestor faz essa coordenação com o negócio, o entendimento dos requisitos, enfim, ele faz esse processo. Será que esse modelo é melhor? Bom, depende de como você trabalha, e aí entra o conceito da Palantir. A Palantir criou o conceito de engenheiro embarcado. Engenheiro embarcado. E o conceito dela de engenheiro embarcado, que é o engenheiro embarcado em loco. E o conceito dela de engenheiro embarcado em loco é bem simples. Se você tem uma área, por exemplo, de suprimentos, cadeia de suprimentos, gestão de estoque, ela não coloca um consultor de negócio mapeando processos, fazendo análise, fazendo PowerPoint. Não, ela pega engenheiros, pessoas técnicas,
que embarcam na área, por exemplo, na área de suprimento, trabalham junto com o pessoal de negócio no dia a dia, entendem profundamente os negócios, constroem protótipos, testam junto com o pessoal de negócio e colocam no ar. Este conceito da Palantir, que ela começou a utilizar até antes da IA generativa, agora é ainda mais importante e vira o padrão de profissional, que é o profissional que trabalha embarcado na unidade de negócio. Então, esse engenheiro embarcado, ele é um full stack business, mas não é qualquer full stack business, ele é um full stack business especialista. Então, aqui ele é um especialista em negócio. E aí não é, então ele vai ser ou trabalhar com o pessoal de marketing e vendas, ou vai trabalhar com o pessoal do financeiro, pessoal de produção, ou vai trabalhar com o pessoal de suprimentos. Então, ele vai entrar e vai trabalhar num segmento específico da empresa, entender profundamente o negócio e fazer as coisas rodarem. E esse profissional, ele é multifacetado, porque ele é um full stack business, porque ele tem várias coisas. Mas ele não é só um full stack business. Ele é um profissional de full stack business AI. Ele entende muito de IA. Ele entende de IA para executar seu próprio trabalho. Então, se ele é um desenvolvedor e usa o, o Cursor, o Claude Code, não interessa o que ele usa para a própria execução do trabalho, mas também entende de produtos de IA. Por quê? Como a gente viu, a demanda vai ser de produtos de IA, de soluções de IA. Então, ele tem que entender de IA. Então, é simples, ele tem que usar IA para ser produtivo e entender de IA como produto, como serviço, como entrega. Então, a habilidade deste novo profissional, ela é multifacetada, por quê? Então, vamos lá, ele tem três tipos de habilidade fundamentais. Ele é técnico, e quando eu falo técnico, ele entende de software. Ele entende de software, não me interessa aqui se é low code, se é no code, se é vibe coding, hard code, não me interessa. Ele é técnico, ele sabe desenvolver ou usar software em altíssimo nível técnico e produtivo. E provavelmente vai usar muito IA para ser produtivo. O segundo ponto é que ele entende de negócio. Então, ele entende muito profundamente o caso específico. Ele tem conhecimento que o pessoal chama de domínio da aplicação, ou seja, o conhecimento de domínio, que é o conhecimento de negócio. Então, não adianta ser só um profissional técnico, tem que entender de negócio. E ele é um cara que entende de IA. E ele entende de IA como usuário e também para construir soluções de IA. Então, este é o cara que tem essa intersecção de conhecimento. Esse é o engenheiro embarcado em loco da Palantir, que eu chamo do Full Stack Business AI, ou seja, é o cara que entende de técnico full stack, ele entende de business e entende de IA. Então, o futuro do profissional vai ter esse perfil, que é esse perfil multifacetado que vai combinar essas três coisas e que vai dar um grande choque de produtividade. Então, se você é um profissional técnico, o que você tem que investir? Entender inteligência artificial para aumentar a sua própria produtividade, para você produzir mais do que você já faz. Entender inteligência artificial para construir produtos, porque a demanda dos novos produtos para desenvolvedores será de produtos de IA, então você tem que entender IA como produto, como serviço para construir soluções de IA. E você precisa aprender a aplicar num domínio específico, você tem que ficar especialista em algum negócio. Seja contabilidade, ou financeiro, marketing, vendas, e de preferência num setor econômico específico. Então você pode ser, talvez seja, sei lá, você vai ser especialista em desenvolver soluções de IA para cadeia de suprimento de varejistas, de e-commerce. Então você vai ser um grande especialista num problema específico, que você tenha conhecimento de negócio, de aplicação, de domínio, mais IA e mais a parte técnica. Então, este profissional vai ser um profissional muito disputado. E se você é de negócio, você também tem que aprender IA. E você tem que também aprender a parte técnica, porque o que vai ser entregue no futuro, no mundo da IA, é software. A grande entrega é software.
Se você quiser automatizar qualquer coisa, se quiser construir uma solução de IA, você não vai fazer isso no PowerPoint, você vai fazer isso somente com software. Então aqui fica o recado, pessoal. O futuro é esse profissional Full Stack Business AI, que é o cara que domina de forma multifacetada todos esses conceitos. Isso já está acontecendo no Vale do Silício. Se liga, se prepare, aproveita essa oportunidade. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.